professor não tem valor capital nenhum, porque ele é muito desvalorizado. Capitalismo. Capitalismo, não, socialismo. Deu isso como consequência. Socialismo. Eu estou no Brasil capitalista. Não, você está no Brasil socialista. Não, isso aí foram... Você está no Brasil capitalista, socialista. Isso aí é Brasil. Professor é aquele que é o mestre, é o dono da sala de aula. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o professor é aquele que está ali para construir o conhecimento junto com o aluno. Ele não está ali como mestre. Não. Aí chega o aluno e fala assim, cara, você é um mané. Bate na cara do professor. Se o professor falar alguma coisa, ele é expulso da escola. Cara, virou complicado. Está complicado. Mas isso aí que você está falando é outro problema extremamente complexo. Sim. As culturas, os modelos que mais detonam valores é o capitalismo. Quanto mais aberto, detona os valores. O que ocorre dentro do exemplo que você está citando aí é uma questão de valor do capitalismo que prioriza como valor o consumismo. E essa liberdade mal entendida. A tecnologia também, eu não consigo. A tecnologia também, que é democrática, mas ao mesmo tempo ela é permissiva e o acesso agora, no hoje, agora piorou. Então, os valores... E aí, a não valorização da educação, investimento rigoroso na educação... Investimento, você fala? Investimento? Exato. Capital? Investimento, rigorosidade em tocar o conhecimento, a seriedade em definir currículo que realmente vai dar resultado sério, tal, né? Cobrar dos alunos. Então, deixa essa merda que está a sala de aula. Então, Joaquim, mas aí entra uma questão... Só concluir, as propostas pedagógicas, elas nem são de domínio de professores, porque é difícil pôr em prática, porque não tem estrutura para pôr em prática. Então, tá um Deus dará. O modelo é tradicional, é o mesmo de sempre. Sim, sim. Mas eu vejo isso, eu entendo, mas eu vejo isso, Joaquim, não como um problema do capitalismo, e sim do socialismo, que quer socializar e dar todos os benefícios possíveis, igualando o professor com o aluno. E no capitalismo, no processo capitalista, ali, quem é a autoridade máxima da sala de aula? É o professor. O professor, por que ele é professor? Porque ele ganha mais, porque ele estudou mais, porque ele é o chefe, ele é o dono da sala de aula. Ele é o dono do conhecimento. Mas é fácil dizer isso. Pois é, mas hoje em dia, com o sistema socialista que temos, o professor não tem valor nenhum. O professor não tem sistema socialista, não é? Olha aqui, o professor não tem valor capital nenhum, porque ele é muito desvalorizado. Capitalismo. Capitalismo deu isso como consequência. Socialismo. Eu estou no Brasil capitalista. Não, você está no Brasil socialista. Não, isso aí foram... Você está no Brasil capitalista, socialista. Isso aí é Brasil. Isso aí é... Nós estamos... Poxa, nós conquistamos o socialismo, eu não estou sabendo. Joaquim, 30 anos lutando por isso. O Paulo Freire ainda é o patrono da educação brasileira? Ele ainda é o patrono? Ou tiraram ele? Porque eu não sei. Francamente, eu não sei. Olha, então, se Paulo Freire, que é um socialista e é o patrono, nós vivemos numa educação socialista. Ponto. Você não pode negar isso. Você não pode negar isso. Você não pode negar isso. Agora, por exemplo, no Japão, um dos os maiores salários da sociedade são dos professores.
Os professores têm uma Questão presença cultural. social de alto nível, ele é respeitado em qualquer lugar que ele chegue. Questão cultural. Cultural, lá é capitalista. Lá não tem socialismo lá. Mas a questão cultural, o capitalismo é um aspecto do cultural. Você tem que ver toda a história imperial, essa tradição que está lá impregnado, né? E é transmitido. Está mudando bastante já, viu? Claro, mas mudando para pega, pior ou melhor? ah, Essa que é a questão. olha, O mundo está olha, mudando, mas para pior ou olha, para melhor, Joaquim? Essa que é a olha, questão. Está mudando, olha, sim. Eu estou olha, percebendo. olha, Porque a educação no Japão olha, é isso, uniforme, sabe? Separar homem, sala de homens, de mulheres, tem todo um processo cultural. Hoje no tudo. Ocidente, tá assim, hoje banheiros unissex, Uhum. entendeu? Não tem mais nem separação de privacidade. Chega uma menina lá acho que não chegou nesse ponto, mas vai chegar um ponto onde com a menina lá de 12 anos entra no banheiro, aí dá de cara com uma marmanjão de 18 anos, né, na frente dela lá, urinando, com o saco cabeludo. E a menina lá de 10 anos olhando aquilo lá, porque é unissex, não vai ter outro banheiro. Pô, então, tá melhorando? Não sei. Eu tenho minhas dúvidas se está melhorando. Então, olha, eu queria falar pelo menos duas coisas aí que eu me lembro. Japão. Tem alguns amigos que trabalham lá no Japão. Trabalhar escravo. Tanto para quem vai daqui para trabalhar lá, quanto quem mora lá. Trabalhador que precisa trabalhar, braçal, é escravo. A economia vai bem? Vai bem. Como na China. A China tem um monte de trabalho escravo. Vai bem a economia? Melhor. Vai ser a maior do mundo. Né? Quem vai daqui do Brasil, você falou no início lá, vai lá para os Estados Unidos. Primeiro, vai iludido. Segundo, chega lá, é trabalho escravo. Não é assim, não. Quem tem qualificação, outros 500. O próprio americano lá também está se ferrando. Bom, outra coisa. O Brasil é socialista, não me avisaram, porque eu sonho com isso. Eu estou falando sonho brincando, porque essa coisa não está em mim mais, não. Mas que foi um sonho ver um Brasil socialista, colocava até como objetivo do meu curso. O que eu sou? Um Brasil feliz, igual, justo, socialista. Não colocava socialista, mas era tudo pensando em socialismo. Então, chegou e eu não sei. Então, cuidado com isso, porque nós somos extremamente capitalistas. O mundo ocidental, ele é mais capitalista. Nós somos capitalistas, é mais capitalista. Agora, como nós não somos uma mentalidade, um pensamento único, tem diferenças, pessoas leem, estudam, pesquisam e tal, o Paulo Freire deu muita contribuição no mundo capitalista e no mundo em sociedades socialistas, como na África, Cuba, né? Chile, morou no Chile. Então, tem muita influência por conta das lutas que esteve lá para se livrar da ditadura que teve lá, violenta. Bom, Paulo Freire tinha uma mentalidade assim, cristão, né? Vendo mais nesse modelo socialista, porque é tipo, eu estou na esquerda e eu estou falando sua voz para quem e contra quem. Paulo Freire, meu amigo, é uma sumidade, uma riqueza que o país, o Brasil, tem. A maioria não conhece porque não estuda. E quem tirou ele como patrão foi de uma estupidez, de uma ingenuidade, de uma ignorância. Quando eu falo ignorância, desconhecimento, porque tira algo, né, uma personalidade significativa e importante para todos que o conhecem e pelo lastro que ele carrega, o lastro de quem amava esse país, o lastro de quem percebeu que analfabeto podia sair dessa condição, de quem entregou a vida, colocou toda a sua energia para produzir algo
que atendesse, resolvesse o problema aqui. E esse cara foi preso na ditadura porque pensava assim. Morou 15 anos fora porque pensava assim. Foi acolhido por outros. É um cara que é lido no planeta inteiro, um dos mais lidos do mundo, se duvidar do Brasil. Aí você vai ter Paulo Coelho, né? Não sei mais quem que é bastante lido, mas Paulo Freire. Como não respeitar um cara desse? E daí que ele é socialista? Qual o problema? Qual o medo? Não, mas aí que não tem problema nenhum, não. Não tem problema nenhum, não. O problema que eu levantei aqui é que sobre educação. A educação é uma educação socialista. Ela não é capitalista. Ela não tem uma educação, como a gente está falando assim. Agora a gente está falando de política educacional, né? Ó, não tem uma educação voltada para a educação financeira. Não tem uma educação voltada para o empreendedorismo. O profissional lá, o administrador de empresa, ele é formado para administrar a empresa do outro. O professor ele é formado para dar aula numa escola pública ou por uma escola particular, mas é para o outro. Não tem essa questão de uma educação de empreendedorismo, não tem isso. Não tem uma educação capitalista no Brasil. Não, deveria ter um curso falando sobre capitalismo, sobre os benefícios de você ter o dinheiro na mão, de como você trabalhar o dinheiro em seu proveito e em proveito do outro. Falta essa educação, porque a educação nossa é socialista. É o cara que é oprimido pelo malvadão, que é o patrão, que está pagando o salário dele. Essa que é a educação que é passada para os alunos. Sabe? O malvado é o patrão, aquele que está dando emprego, que está te ajudando a te levar o dinheiro para você comprar o leite e o pão de cada dia para sua família. Ele é o malvado. Ele tem que ser punido. Ele tem que ser punido. Ele tem que pagar mais imposto, porque ele está te explorando. Olha, o teu conceito de socialismo aí não está legal. Olha, se for ver bem, o que você acha que deveria ser está mais para o socialismo do que o como está. Paulo Freire, no caso, ele não teve ramificação dentro das escolas. Não teve. É muito raro. Muito raro. O Paulo Freire serviu muito mais para a educação popular. A educação popular é a não formal. Essas que rola dentro do Movimento Sem Terra, dentro de sindicato. O Lula quem conhece Paulo Freire, ouve o Lula, enxerga o Paulo Freire. Certo? Muita coisa você enxerga o Paulo Freire. Ele teve uma educação do Paulo Freire muito forte. Então, outros socialistas nem foram os contratados para discutir, elaborar os planos curriculares nacional e estaduais. Não são socialistas. Muito raro um que aponta assim, que escapou lá no meio. Então, toda a educação nossa, ela é direcionada por um currículo com livros, temas, todos para discorrer, conforme os nossos representantes, o Estado determina. É assim que funciona. Inclusive, Luiz, coisa que lá atrás eu achava que era diferente, em escolas particulares. As escolas particulares não têm uma autonomia mais que 70%, do que 30% para colocar o que quer lá no currículo. Tá? Quando ela coloca, é porque é horário, né? Outro horário, período da tarde, por exemplo, no formal de manhã, ou aumenta o horário para colocar alguma outra coisa diferente, entende? Então,
Aonde que tem esquerda aí? Se a esquerda apareceu 13 anos aí, não teve nem tempo para mexer em legislação. Quais foram os governantes dos estados do Brasil? Onde teve administração petista, é possível que tenha tido alguma orientação mais crítica no currículo. Mas é o que a gente quer também, né? É o que a gente quer. Porque a criticidade, a gente defende a criticidade, né? Agora, o problema é quando vai um estúpido de um professor, que também tem, que só quer fazer lavagem. Como tem direito, ele faz também. Não tem que sair. Mas Joaquim, mas você há de convir que a educação do início do século passado era melhor que a educação de hoje. Né? Todo aquele processo para o aluno. Por exemplo, porque olha aqui, ó, teve uma época, né? Meu pai falou assim, meu pai ele só fez a primeira série primária. Tá? Meu pai nasceu em 1924. Ele falou assim para mim, se eu tivesse quarta série, ele aposentou pela FEPASA, ele era maquinista. Eu era engenheiro. Eu era um engenheiro dentro da Mogiana. Mas como ele só tinha a primeira série, ele sabia escrever muito bem, tinha uma letra muito bonita, sabia ler. Né? Então, ó, primeira série, ele era da roça, né? Ele sabia ler e escrever muito bem. Agora, anos depois, você passar de um grau para o outro, né? Por exemplo, você passava para a quinta série, no caso, você tinha que fazer quase um vestibular, para ver se você estava próximo de passar para o ginesial. E assim, você passava da oitava série para o outro, tinha que fazer outra prova. E a gente vê o que os meninos, os alunos estudavam naquela época, matemática, por exemplo, é muito melhor do que hoje. Sabe? É muito mais profundo, tem muito mais conteúdo. Hoje o menino sai da oitava série sem saber fazer uma conta de divisão. Então, você vê que no passado, há 50 anos atrás, a educação era bem melhor. Depois que entrou esse processo, esse negócio de vamos ensinar o aluno também essas questões sociais, fazer isso, essa educação freiriana, eu vejo que foi caindo. Aí depois chegou e falou assim, não vamos dar bomba para os meninos, porque vai traumatizar os meninos. Então, a educação dos últimos 30 anos para cá, eu vou falar de Fernando Henrique para cá, caiu, sim, nível, no meu tempo que eu fiz, eu tinha estudos sociais, você teve também, né? Sim. Estudos sociais. Ou, sim. lá você sabe... Educação moral e cívica. Educação moral e cívica, estudos sociais. Então, lá você aprendia sobre política, en passant. Mas você sabia o que era um vereador, um prefeito. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais isso. Luiz, eu acho que é só uma percepção sua. Deixa eu falar uma coisa. O movimento educacional no Brasil é uma coisa de elite para elite, de França para o Brasil, de França para o Brasil. Por isso a influência grande da Revolução Francesa e do Iluminismo aqui dentro. E aí, aos poucos, algumas escolas, né, mantidas por congregações, né, pelo catolicismo, escolas famosas, só quem tinha grana estudava, e esporadicamente, né, nossos pais estudaram, mas o Brasil é muito grande, o alfabetismo 50%, muita gente fora da escola. Então, por isso que eu perguntei, era boa, mas para quem? Boa para pouca gente. Boa para pouca gente. Meu pai também conta a mesma história, e eu observei meu pai escrever com segunda série e fazer conta, matemática incrível.
né, de cabeça e tal. Só que é o seguinte, mais uma coisa ainda. Aí, na década de 70 ainda, eu tenho notícias, né, de que o professor ganhava o equivalente a juiz, década de 70. Eu fui estudar o ensino médio numa escola aqui em Rio Preto, tradicional, das mais antigas da cidade de Rio Preto. Eu montava lá década de 20, 30, né? E Monsenhor Gonçalves na escola. Excelente, ali passou grandes figuras nessa escola. Mas quando eu entrei, já estava tendo uma mudança curricular na estrutura, e eu até falo até hoje, puxa, eu perdi tudo aquilo que era de excelência. Agora, aí começou a derrocada, aí começou a merda. E com isso, me formei, aí virei professor e fui só vendo a legislação exigindo a universalização do ensino. O que é a universalização? A garantia de que todas as crianças em idade escolar tivessem que ir na escola. Não é uma questão de obrigar, sabe? É um direito? É um direito. Não é uma questão de obrigar. Como os pais, num país cujo salário e inflação são altas, os pais põem os filhos para trabalhar em vez de mandar para a escola, entra a legislação como obrigatoriedade. A gente não pode achar ruim com isso. Tem que ver o contexto. Você pode perguntar, hoje ainda é válido? Tá, tudo bem. Então, essa universalização, tá? Mais professor, mais dinheiro, e educação nunca foi importante, então não valorizou o professor, caiu a qualidade, exigiu-se a formação de mais professores. Mas o professor não é muito importante, paga pouco também, né? Então, aqueles cursos fracos, paga menos, o professor universitário, educação mais fraca, e são esses que vêm educando. Então, você tem que olhar todos os lados. A influência da cultura, invasão né, do mundo, chegando na criança mais forte do que a escola, né? Sabe, é uma luta, cara. Você quer educar uma criança cujo pai também, a família não educa, e ao mesmo tempo está brigando com o pai, com a família, está brigando com as redes sociais. O aluno que não quer estudar. Mas aí o que eu queria dizer para você, às vezes é um problema de percepção, Luiz. Eu dei aula. Hoje é 6º ano, então você tem o primeiro. Como é que é? Você tem o prézinho, depois o primeiro ano, 4º ano, primeiro, segundo, terceiro, 4º, aí o 5º ano é fundamental. Aí eu dava aula para o 6º ano. Eu peguei muitas crianças prontas. Por quê? Sabendo fazer conta, sabendo dialogar, dominando o português, escrevendo história de periferia, sabe? Montando histórias, fazendo muita coisa, que muito provavelmente as crianças da época dos nossos pais não conseguiam, até porque não entrava no currículo como exigência para aprendizado. O método pedagógico era outro também. Então, é relativo. A gente percebe que a coisa está precária por conta da proporção, quantidade gigantesca. Hoje é tanta gente dentro que vai para a escola, se você pegar, hoje a maioria está municipalizado. A minha netinha, que tem autismo, ela teve que ir na pública, sala com 35 alunos. Um professor ficando doido. E como é que ele dá atenção para não só minha neta, outras crianças com necessidades, sem alguém? Depois, a minha filha descobriu que se fosse lá exigir, conseguia, por uma legislação, que o município colocasse um professor para acompanhar as crianças nessa condição, junto com o professor na sala de aula. Um alívio para o professor. Mas mesmo assim não é fácil. E eu tenho muitos ex-alunos aqui em Rio Preto, que estão na ativa ainda, que foram meus alunos no curso de formação para ser professor para as crianças. Eu dei muita contribuição. E hoje eu os tenho aí, tenho notícia deles, são excelentes professores. Né? Excelentes professores. E foram professores meus, da minha neta,
foram professores da EMI, do Davi. Só que depois os meus foram para a escola particular. Eu dava aula na escola particular. Apesar de eu não ter gratuidade lá, como eu estava naquele ambiente lá, tinha grana para pagar, eu paguei ensino para eles, né? Eu e a Rosana. Mas a educação não é priorizada, tem problema, mas também tem resultados. Tem os dois lados, precisa ver com cuidado. A universidade está bem precarizada, mas você tem resultados bons também. Muito precarizada, né? Na universidade aqui de Uberaba, melhorou, né? Era tudo pichada, Joaquim. Tudo pichada, tudo... Minha esposa fazia letras. Uma vez eu fui pegar ela de carro, ela entrou no carro com cheiro de maconha. Eu falei, nossa, mas você está fumando maconha? O ambiente, né? Porque lá é da área porque tem a parte de exatas, que é um outro campus, e tem a área de humanas. Lá o pessoal direto, fuma maconha e tal, tudo pinchado, e coisa horrorosa. E até na área de exatas, né? Quando eu fazia lá, uma professora falou assim, não, mas é muito bonito, né? Aquelas artes. Eu falei assim, mas se é bonito, mas a pessoa que fez aquilo lá devia fazer na casa dela, no quarto dela, na sala dela, e não no patrimônio público. Aquele patrimônio não é dela para ela ficar pichando. Uhum. Aí, na pandemia, agora que entrou, eles limparam tudo, tirou tudo, né? Aquele negócio. Mas é muito precário. Mas, assim, entre política educacional, eu vejo que seria melhor não ter, sabe? Não ter um órgão, uma instituição como o MEC controlando as escolas. Então, o que poderia ser? Eu penso assim, por exemplo, se tivesse esse empreendedorismo, uma educação de empreendedores, de formar professores empreendedores, você montaria um currículo bacana, entendeu? E aí o pai que quisesse que o filho tivesse aquele tipo de educação, aquele tipo de ensino, seja de matemática, de história, te procurava a sua escola. Porque você tem um método que dá certo, onde que vai formar um bom profissional. Nesse caso, é uma escola particular, você tem que pagar, né? Sim, claro, claro. E você acha que a escola pública não é paga? Ora, é paga, é paga. É paga à medida que você compra o arroz, compra o feijão, compra roupa. É paga, sim. É pago. Mas aí não você existe paga. aquela história de almoço grátis. Sim, eu sei disso, mas aí você paga tudo isso, os impostos, aí você vai para uma escola particular e vai pagar a mensalidade estipulada por ela. Então, Joaquim, de qualquer forma, você paga. Aí E você não é satisfeito com aquela escola e você vai pagar para uma escola. Você, não, a educação é gratuita, a saúde é gratuita, mas você paga. Você tem plano de saúde? Eu tenho um plano. Então, eu sei que você tem plano. Eu sei que você tem plano. Mas só que você paga por um plano de saúde ruim, né? O ruim fica para o outro, lá para o seu vizinho. Mas você está pagando. Entendeu? Aí é o seguinte, e o dinheiro que você está pagando, que o seu vizinho está pagando, que as pessoas estão pagando, se todo mundo deixasse de pagar esse dinheiro e tivesse esse dinheiro em mãos para escolher que plano de saúde você tem, ou você tiver em mãos para escolher a escola que você vai colocar o seu filho, não seria melhor? Do que você ter uma escola ruim? Seria. Duas coisas. Primeiro, isso que você deslumbrou aí já acontece. Aqui em Rio Preto tem uma oferta de, dezenas de escolas, não sei se chega a centena. E ela se constrói dentro de
paradigmas diferentes, modelos diferentes. Você tem desde o ambiente, a natureza ali na escola, até o modelo pedagógico. Sempre foi aconselhado isso, eu vejo em reportagens, né? Os pais irem lá conhecer o modelo pedagógico da escola, tal, e você escolhe, eu não gostei, eu coloquei os meus filhos numa determinada escola porque encaixava com o que eu achava que era legal. Mas o problema não é esse. O problema, Luiz, a ideia é legal, mas enquanto as famílias não podem ter o dinheiro para pagar a saúde e a escola, elas precisam do público, sabe? Entendi, Na Joaquim. pandemia, O problema não é esse, realmente. saiu... É o problema que eu vejo das escolas particulares, que ela tem que seguir a cartilha. Ela tem que estar pautada dentro do que o MEC quer. Não, mas ó, esse que é o problema. Essa é uma coisa que eu não falei para você. Eu entendo o que você falou. Eu entendi lá Tem a daquela política educacional. Eu sei, eu entendi. Mas independente de uma grade curricular que você tem que trabalhar, por exemplo, ó, o MEC diz que você tem que trabalhar 1.500 horas por ano, língua portuguesa, língua matemática. Você não pode mudar isso. Tá? Você pode acrescentar, por exemplo, a escola que eu dei aula, eu me especializei em filosofia para criança. E vendendo uma ideia lá, ela institucionalizou lá na escola filosofia para criança. Ela não tirou as quantidades de horas obrigatórias, mas ela acrescentou uma matéria, né? O horário ficou esticado um pouco mais, tal, né? Isso ela pode fazer. Aí ela tem um pensamento, uma linha, que nossos alunos vão ser mais, por exemplo, ecológicos. Tá? Tudo na escola é ecologia, sempre vai ter atividades assim, sabe? Nós vamos fazer viagens. Pô, que legal, vou botar meus filhos nessa escola. A outra está mais preocupada lá em mandar para o ITA, sabe? Ser engenheiros. Estou focado nisso. Tudo bem, é o que eu quero, vai para lá. As escolas, elas se estruturam particulares dentro desses vieses, assim. Isso você pode escolher. E são empresários, são empreendedores. Existe essa liberdade dentro do Brasil, do capitalismo, que não é socialista. Eu vi uma conversa que eles estavam querendo de uma escola chinesa em São Paulo. Aí o pessoal falou assim, nossa, chinesa. Mas só que o preço dela, né, é para nata da nata da nata. Mas só que, imagina como seria uma escola chinesa. Se o pessoal reclama de uma escola cívico-militar, imagina uma escola chinesa, onde que eles valorizam a masculinidade. Entendeu? Então, é para atender o público, né? Que tem chinês. Então, mas quem vai para essa escola? É a nata da nata da nata que vai... né? A nata e os chineses moradores aí, né? Que tem não, mas chinês. Não é, e se o chinês não tiver dinheiro, eles não entram também, não. Não entra. O negócio agora, é dinheiro. Você lembrou, falando da escola lá, do pessoal de Foz do Iguaçu, ligado à Conscienciologia? Outra coisa é show também, né? Imagina, com o filho da gente na escola lá, dos conscienciólogos, show, né?